que vem, né, dar essa devolutiva para as famílias. Eu acho que as famílias estão muito ansiosas também, e assim, quem se manteve até agora vinculada à escola, gente, foi guerreiro, né? Principalmente os pais de educação infantil. A gente sabe de muitas escolas que estão passando por bastante dificuldade e tudo, então, se a gente tem aí esses pais que estão próximos, eu acho que eles merecem todo o nosso respeito, o nosso cuidado e ter uma devolutiva agora desse investimento que eles fizeram, porque foi investimento de tempo, de valor, um investimento de acreditar, né, no nosso trabalho. Então, acho que é muito importante a gente agora dar essa devolutiva e tudo mais. Então, dentro do Viva, a gente sempre fala muito desse aluno integral. Quando vocês receberem o material para as escolas que já receberam, que já viram, já se aprofundaram um pouco em como a gente trabalha aqui no Viva, a gente sempre traz essa perspectiva do aluno integral, né? E aí não dá para a gente trabalhar um material que engloba todas as habilidades, quando a gente pensa numa perspectiva desse aluno como um todo, e depois, na hora da avaliação, avaliar só o cognitivo, né? Mas esse aluno, ele avançou ou não avançou? Avançou em quê? Né? Avançou da parte de quem? Eu sempre falei muito que a criança ela tem que ser avaliada com base nela mesma, né? Claro, a gente tem uma referência, tá? Quais são as expectativas aqui para as crianças de 5 anos, do primeiro ano, da alfabetização, tal. Essa é uma média que a gente tem. Mas é muito importante sempre a gente avaliar a criança com ela mesma. Então, às vezes, a criança, se ela for avaliada, se ela for comparada com as crianças da turma, pode ser que ela esteja abaixo, pode ser que ela esteja limítrofe ali, né? Que ela não esteja entregando tudo aquilo que é a nossa expectativa. Mas em relação a ela mesma, às vezes essa criança evoluiu, ela superou um trauma, uma vergonha, a timidez, hoje ela consegue falar para os outros, se expor. Eu tinha uma aluna de educação infantil, ela não pedia para ir ao banheiro, para vocês terem uma ideia. Ela não falava, Letícia. A Letícia não pedia para ir ao banheiro. A gente que tinha que ficar chamando na hora do intervalo, a professora levava, porque senão ela não ia, né? Então, é esse olhar atento, é esse olhar minucioso para a criança. Quais sinais ela está dando ali? Né? Às vezes, aquele aluno que é mais quietinho é o aluno ideal, né? É o aluno, ele está ótimo, porque, menina, ele não me dá trabalho nenhum. A gente precisa do aluno que não dá trabalho ou do aluno que evolui, né? Que ele tem um avanço, e nessa comparação dele com ele mesmo. Então, se a gente fala aqui, hoje eu não vou fazer a apresentação do coisa, porque até porque eu quero ver vocês e eu quero que a gente converse, senão eu fico só falando, daqui a pouco parece que eu estou correndo uma maratona, enquanto eu estou sentada aqui falando com vocês. Mas se a gente fala desse aluno numa perspectiva de aluno integral, como que deve ser a avaliação desse aluno? Então, nós produzimos um material que nós vamos entregar hoje para vocês que estão participando aqui. Já já vocês vão receber, acho que dá para pôr aqui no link, né, Cá? Para elas, para vocês pegarem um e-book que nós produzimos, tá? Esse e-book, nós não colocamos agora para vocês a parte de avaliação do Viva, porque essa parte nós vamos entregar só para as escolas que este ano já trabalharam com Viva, porque nós achamos que não faria sentido para vocês. Mas é bacana vocês também pegarem dentro do material que vocês já trabalharam esse ano, em cima daquilo que vocês projetaram para esse ano, tudo, e criarem uma tabelinha para conseguir mensurar aquilo que foi conseguido, que foi alcançado, que foi trabalhado com os alunos e o que não foi, para saber quais são as defasagens que vão ficar para o ano que vem.
o que vocês precisam retomar para o ano que vem, né? E nessa avaliação, vocês vão ver nesse documento que nós colocamos a avaliação dos aspectos social. Então, ele está organizado da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Ele está organizado entre... a gente tem uma avaliação que trata do socioemocional, motricidade, toda essa parte motora. A gente sabe... Vou falar um pouquinho de cada um. Socioemocional. As crianças foram tiradas da escola do dia para a noite. Histórias, eu falo, né? Eu conto muito das minhas experiências aqui em casa também. Então, por exemplo, a minha filha de 10 anos, a grande frustração dela foi que sexta teve aula, aí ia ter no sábado ia ter uma festinha lá de aniversário de um aluno e que ia acontecer alguma coisa lá, que eles já tinham combinado e tudo mais. E na segunda eles iam falar sobre o que tinha dado do bafo, né? Do babado das crianças lá, do grupo e tal. Só que segunda-feira não chegou. Essa segunda-feira foi interrompida, né? E aí foi aquele turbilhão. Então foi um turbilhão para os gestores, para os professores, e em todo o tempo os gestores especialmente estão pensando em como manter a escola em pé, negociar a mensalidade, agora rematrícula, e faz plataforma, não faz plataforma, atende professor, atende pai, mas e o aluno, né? Quem está, de fato, tendo essa atenção mais específica, mais direcionada para esse aluno. Então, olhar para o socioemocional da criança é sempre importante. Eu, como psicopedagoga, né, e acredito que todas as psicopedagogas que estão aqui, tem esse olhar até mais apurado, porque a gente sabe que se a criança não está bem em um aspecto da vida dela, ela não vai conseguir se desenvolver nos demais. Então, por isso que é importante a gente olhar a criança como um todo. Se essa criança estiver triste, se o tio dela morreu de Covid, se o cachorrinho ficou doente, qualquer coisa que acontecer vai interferir, assim como pra gente é assim, né? Se a história de, deixa o problema na porta, entra da porta para dentro, você é profissional, a gente sabe que funciona mais ou menos, né? Até página 2. Então, as crianças, elas também têm essa demanda, elas também têm as resistências, as preocupações, os medos, os temores todos e tal. E a criança que ela não está bem emocionalmente, ela não vai conseguir se desenvolver integralmente, porque a cabecinha dela está em outro lugar, né? E aí a gente tem toda a questão desse aluno que tem vergonha de, às vezes, deixar a câmera aberta, porque ele tem vergonha da casa, porque os pais, às vezes, atrás estão discutindo, porque ele está tendo aula na cozinha com a mãe atrás fazendo comida, enfim. Então, hoje a gente tem um cenário completamente diferente aí para poder avaliar. Então, a questão do choro, da tristeza, do desânimo, da irritabilidade, da agressividade do aluno, ela também tem que ser observada, tá? Um outro aspecto que nós colocamos aqui como primordial é o aspecto motor. A família, ela não tem como avaliar, né, se a criança está pegando no lápis do jeito certo, se ele está pegando assim, se está certo desse jeito, se ele está rasgando o papel direito, se está fazendo bolinha, se consegue modelar. Enfim, toda a parte da motricidade grossa e fina, a gente observa no dia a dia, né? Então, é claro que com o distanciamento, isso fica mais difícil, mas ele não pode ser esquecido, porque a gente está falando de vidas, né, das crianças. Então, não deu para ver, então eu não vou avaliar. Eu não acho justo com as crianças. Então, a nossa proposta aqui é que a gente tente, de todas as formas, fazer essa observação e orientar as famílias em como elas podem ajudar, e até para o próprio professor conseguir trazer algumas atividades e tudo mais para estimular naquilo que a criança precisa, né? E para isso a gente precisa olhar, senão a gente não consegue avaliar. Outro aspecto que nós trazemos nessa avaliação é a comunicação.
Como que está a verbalização dessa criança? Antes ela era falante na aula, agora ela parou de falar? Como que está a oralidade? Está se desenvolvendo? Regrediu? Teve muitas crianças que regrediram, que passaram a usar aspeta, voltaram a usar aspeta, que voltaram a precisar mais da ajuda da mãe, né? Que não conseguem organizar o pensamento, que está com o pensamento confuso e tudo mais. Teve estímulo através da musicalização, contação de história, interpretação. Essa criança, durante a live, por exemplo, né, que é ao vivo, ela está conseguindo contar para os demais como que foi o final de semana dela? Ela está tendo esse espaço de fala? Ou essa aula ela não consegue ter essa organização para que todos consigam falar? Então, a gente não pode esquecer disso tudo que a gente avalia no dia a dia com os alunos, né? E aí tem também a parte da aprendizagem formal, que é o cognitivo, essa aprendizagem do cognitivo, o que foi de fato desenvolvido, realizado aí pelos alunos. Então a gente criou aqui uma legendinha para vocês. Teve desenvolvimento pleno, é um desenvolvimento em processo, não foi desenvolvido esse aspecto ou não foi observado. A sugestão, gente, dessa avaliação, como que nós sugerimos aqui, então, né? Que faça por vídeo. Então, a escola que ainda não está presencial, ou que não está... que o pai não queira levar e tudo mais, a nossa sugestão é agendar horários para fazer essa avaliação individual com os alunos. Cada professora aproveitar aí esses últimos dias aí de aula, último mês, e fazer essa avaliação individual, 20 minutos, 10 minutos que seja, mas que ela possa ir dialogando com essa criança. Até porque, nesse momento, aí sim, individual, a professora vai conseguir ver esse olhar de desânimo, se a criança começa a chorar, conforme a professora vai perguntando, né? Se essa criança está animada, como que foi para a criança essa experiência? E aí a gente deixa ali até um espaço de observação para o professor e para o aluno. Aqui é um roteiro, a gente montou tudo, assim, mastigadinho, tabelado, bonitinho, para vocês usarem. Mas falta tais aspectos aqui, quero inserir, quero tirar. Claro, gente, aqui é um norteador, né? Mas aí cada escola vai montar do seu jeito. Mas aqui é uma forma de colocar luz aquilo que tem que ser observado, né? Como uma orientação aí para vocês. As escolas que já voltaram, ou que voltaram, pelo menos com as aulas extras, e que, de repente, vocês consigam marcar por estar com as aulas extras, né? E a maioria das escolas não está chegando a 30% da capacidade, agendar com esses alunos 30 minutos, mais ou menos, pega uma semana, 3 dias, não sei, depende de quantos alunos tem na sala, e faz essa avaliação junto com a criança. Então, isso vai ser muito importante para conseguir entender, tanto para a dada evolutiva para a família, entender, agora as terapeutas já estão voltando. Esse aluno, às vezes era um aluno que já fazia fono, ele ficou sem fono, ele regrediu, qual a importância dele já voltar? Volta agora? Volta ano que vem? As famílias estão perdidas. Se a gente não orientar, se a gente não tiver segurança para orientar a família, não tem por que a família estar na escola, né? Nós somos os profissionais, a gente tem que passar essa orientação. Então, como nós organizamos essa avaliação? Avaliação diagnóstica não cognitiva, então, contendo os aspectos socioemocionais, motricidade e comunicação. Essa criança, ela está conseguindo falar, interpretar, ouvir. Aí nós separamos. Uma para a educação infantil e outra para o fundamental, com as especificidades de cada uma. Então, no fundamental, por exemplo, tem a comunicação escrita também, né? A leitura, a escrita, a fala, então tudo isso. A avaliação diagnóstica cognitiva do VIVA,
né, que aí só para as escolas que já trabalharam com Viva esse ano, que contempla todos os conteúdos acadêmicos desenvolvidos, propostos aí para serem desenvolvidos durante o ano. E eu sempre trago uma coisa que eu sempre falo para os professores, coordenadores e tal. Gente, honestidade, né? Eu acho que não é um momento de julgamento, nem do trabalho do professor, a gente sabe o quanto foi desafiador, está sendo, e nem de julgamento para a família. Ah, mas também essa família que não entrou, essa família que não sei o quê, porque a mãe também não contribui. A gente não está aqui para buscar culpados. Pelo sim, pelo não. Ah, tá vendo? Essa família ajudou, olha a diferença. Nem para comparar, né? A gente está aqui para fazer uma leitura honesta e muito verdadeira para poder, de fato, ajudar essa família e essa criança. Né? O nosso objetivo maior é sempre a criança e, nesse momento, tem que ser mediado pela família. Então, se conseguir fazer essa avaliação presencial, legal. Se não conseguir, vídeo e marca individual. Pega uns dias, vai ter a videoaula lá gravada para os alunos e nos outros horários vai ter lá 20 minutos, meia hora mais ou menos para cada. Eu sugeriria 20 minutos e deixa uns 10 minutos de tolerância entre uma família e outra para poder entrar, porque vai ter coisas que a professora vai ter que perguntar para a mãe, né, para quem fica com a criança. Ele estava entusiasmado para ir para as aulas? Ele perguntava, já está chegando o horário da aula? Hoje eu vou ver minha pro? Hoje vai ter vídeo? Hoje, né? Então, tudo isso vai demonstrando se a criança estava motivada, como que estava o engajamento, esse entusiasmo, tanto para as aulas, quanto para a realização das atividades. Aí nós fizemos um outro documento também, um outro material, esse está bem completo, com uma avaliação diagnóstica em cima da BNCC, contemplando todas as habilidades da BNCC, né? E então, aqui, assim, ou a professora vai fazer individualmente para cada aluno, ou ela pode fazer dentro da turma dela, mas é importante, ficou enorme, gente, o e-book, mas a ideia é o quê? Contemplar tudo que tem que ser observado. Mesmo que a professora não faça um por aluno, o que é bem possível, porque ela não precisa nem imprimir, deixa aqui, põe num PDF, põe numa tabelinha, é simples, é prático. Então, isso vai dar a real noção de como essa criança está finalizando esse ano ou de como vai iniciar o ano que vem. E um quarto ponto que nós colocamos aqui também como sugestão foi uma sondagem do nível de alfabetização. Aí esse sugerido lá para o G5, né, para as crianças de 5 anos, final da educação infantil e para o primeiro ano, e para aqueles alunos que estejam sendo alfabetizados, mesmo que no segundo, no terceiro ano, alunos de inclusão, enfim, né, quando vocês sentirem a necessidade, tá? Então, se a gente fala dessa criança integral, a gente tem que ter esse olhar também individual, né? Então, por isso que não dá para ser uma avaliação geral. Eu esqueci de falar também da autoavaliação. A autoavaliação, ela está proposta no material, no e-book só do fundamental, porque a criança já precisa ter mais autonomia, né? Mesmo que a professora vá lendo, então essa avaliação, esses 20 minutos que eu sugeri para vocês, pode ser com a professora fazendo tanto essa avaliação da cognitiva, não cognitiva e da autoavaliação também, né? Ou a professora pode fazer todo mundo junto a autoavaliação. Aí ela vai lendo e os alunos vão falando como que eles estão, né? Como que eles se autoavaliam. Então, a gente sempre traz aqui, né, aquelas reflexões e tudo. Então, falando um pouco desse aluno integral, nós acreditamos que essa avaliação, né, nós sugerimos que essa avaliação, ela também seja integral. E aí, por isso que nós elaboramos esse material, mesmo as escolas que já têm, mas eu acho que esse é um ano muito específico, e por isso nós desenvolvemos esse material específico para avaliação na pandemia, porque foi um cenário completamente diferente. Então, como que essa criança se comportou nesse online?
se ela tava, se ela teve esse entusiasmo, se ela teve medo. E aí, olha que interessante, eu perguntei para algumas crianças, para fazer essa avaliação, eu perguntei para algumas crianças o que elas acham que deveria ter nessa avaliação. O que elas gostariam que as professoras soubessem. O que ninguém perguntou para elas e que elas acham que era importante saber, né? E vieram perguntas do tipo, você teve medo de decepcionar os seus pais? Eu nem tinha pensado em pôr isso na avaliação. Foi sugestão de uma criança. E aí nós colocamos. A outra foi se sentiu desespero para dar conta de entregar tudo, né? Então, se eu ia conseguir finalizar, se eu ia... Porque para a criança, a gente sabe que o professor é a referência, é tudo. Então, medo de decepcionar o professor. Tudo que o professor fala é lei. Decepcionar o professor e decepcionar a família é muito grande. E foram medos aí, ó, que permearam a cabecinha das crianças. E talvez vocês também encontrem aí outras demandas, né, outras perguntas que façam sentido também. Esse que você me mandou aqui é a avaliação? É o e-book, esse último que você me mandou? Ah, era a apresentação, tá. Porque eu falei, cara, não deu tempo, não tem problema, a gente faz assim hoje diferente, fica mais bate-papo. Então, o que a gente tem que priorizar nessa avaliação, nesse momento? Ah, deu para trabalhar tudo? Deu para trabalhar todos os conteúdos? Gente, vamos né, ser justo com os professores e com os alunos também. O que dá para a gente cobrar, o que dá para a gente, de fato, considerar que foi dado. Essa história, mas eu dei esse conteúdo. Para a gente também não funciona, não é o que nós acreditamos aqui, porque nós acreditamos muito mais na aprendizagem do que no ensino, né? Vocês veem que o tempo todo a gente fala muito da aprendizagem, porque o importante é o que o aluno aprende, né? Às vezes a gente ensina, mas a gente não atinge. Então, para mim, não está considerado, aquilo não atingiu o objetivo. Então, é muito mais esse foco no que a criança, de fato, desenvolveu, de fato, aprendeu, o que a gente tem que priorizar nessa avaliação. E aí, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês, que eu queria agora bater esse papo, é: o que vocês consideram ideal? Fazer essa avaliação diagnóstica agora, no final do ano, ou no início do ano que vem? Essa foi uma temática que eu tive, uma pergunta que eu fiz para o meu time lá do colégio, que a gente conversou bastante e tudo. Qual que é o momento ideal, né? Porque agora, final de ano, já está todo mundo cansado, já os professores estão finalizando o conteúdo, às vezes até avaliação, fechar boletim, né, especialmente quem tem o fundamental e tudo mais, preocupados com o retorno, como que vai se organizar aí para o retorno, com essas aulas extras e tal, e pensando já no planejamento do ano que vem, ou a gente deixa essa avaliação para fazer o ano que vem, só que aí a criança já não vai ter esquecido um pouco dessas experiências, de tudo que ela está tendo agora? Né? Então, o que vocês já tinham se organizado para fazer avaliação diagnóstica? Vocês pensaram em fazer depois, agora? Como que vocês se planejaram aí? Eu pensei em fazer isso só no próximo ano. Eu acredito que o aprender, você falou que ele poderia esquecer, mas eu acho que se ele aprendeu, ele não vai esquecer, então ele vai retomar. Então, assim, eu já tinha pensado nela, montando algumas, mas pensando mesmo de retornar na primeira semana de fevereiro, montar essas avaliações específicas, principalmente em língua portuguesa e matemática, porque se ele aprendeu, ele não vai esquecer. A hora que você retornar, ele vai relembrar, que aquilo que gravou na memória fica. Agora, se ele não aprendeu, não vai ficar.
Agora, eu gostei muito do que você colocou no e-book que você vai colocar, esses aspectos sociais. Então, eu acho isso muito importante para dar essa devolutiva para os pais, como que foi esse momento, né? Até a motricidade, porque a gente vai entrar essa parte de psicomotricidade, principalmente com o infantil, o quanto faz falta, né? Essa parte de segurar a tesoura, se não mexeu de rasgar papel, isso é super importante na educação infantil. Então, acho que isso é interessante estar comentando nesse momento, sim, de dar essa devolutiva. Aí eu ia te fazer uma pergunta. A devolutiva que você vai estar fazendo, achei super bacana que eu não tinha pensado nisso. Vou até propor com a equipe da escola. Mas essa devolutiva para os pais fazer individual, você faria ou em grupo? É a minha pergunta que eu fiquei me questionando como faria. Porque com as crianças achei o máximo terminar novembro, porque na verdade a escola vai entrar em avaliações, as avaliações da semana que vem. Aí dezembro daria para estar fazendo essas devolutivas individuais, igual você colocou, de 20 minutos, porque aí os conteúdos já acabaram tudo também, o que foi passado já não, já terminou, daria tranquilo de estar fazendo e aí fazer uma devolutiva para esses pais. Aí, eu não sei, essa devolutiva individual também, porque os pais no horário de aula eles não se encontram, muitos não, só estão à noite, eu já percebi que as reuniões elas funcionam mais à noite, a partir das 19, porque muitos estão trabalhando, né? Não estão. Será? Acho que é isso. Uhum. Mas eu Sim. gostei, amei. Legal. Eu acho que você pode montar, de repente, uma tabelinha, cada professora vai ter a sua, por exemplo, e vai encaixando lá. Gente, a mãe também, que não consegue 20 minutos para fazer uma vídeo com a professora, para ter uma devolutiva do ano do filho dela, né? Assim, eu acho que você definir um dia, um horário, ok, às vezes a pessoa realmente não consegue. Agora, experimenta deixar uma semana. Olha, nessa semana, de tal em tal horário, eu acho que tem que ter uma flexibilidade maior. Então, às vezes, a professora só trabalha de manhã, mas olha, você conseguiria trocar duas manhãs por 2 tardes, pelo menos, para esses pais que não conseguem e tudo mais? E, de repente, quem não conseguir, aí deixa para reunião, ou então só encaminha mesmo por e-mail essa avaliação. Mas eu acho que é muito mais humano, depois de um ano que nós tivemos já um distanciamento tão grande, eu acho que ter essa proximidade nesse momento vai fazer toda a diferença. Vai mostrar por que valeu a pena ter mantido a criança na escola até agora. Olha o atendimento, olha o diferencial, eu consegui realmente, a escola realmente está olhando para o meu filho, está se preocupando para o meu filho, não para a turma como um todo. Então, e trazendo isso, dessa comparação da criança com ela mesma. Então, olha que interessante, mãe. No geral, a aluna tal, a Fernanda, ela quase não participa, mas eu percebi uma participação muito maior pelo online. Olha como, para ela, acabou tendo um efeito positivo. Ela, através do chat, ela ficava mais à vontade para questionar, né? Eu consegui ter uma proximidade maior, piriri parará. Então, mostrar, de repente, até os benefícios. Porque, assim, muito pai só viu parte ruim no online, né? E aí, para muita criança, teve coisa boa. Teve a criança que se apropriou de várias... Teve menos receio de trabalhar com a tecnologia. Aprendeu a utilizar outras ferramentas, né? Fazendo a avaliação realmente do aluno. Então, quais foram os ganhos que esse aluno teve nessa jornada? Durante esse ano todo, com todos esses desafios, né? Quanto que ele não aprendeu. Criança que se soltou, né? Então, eu tenho uma aluna que, por exemplo, quando nós começamos os projetos semestrais na escola, ela só fazia os projetos em grupo, ela era extremamente tímida, e o papel dela, no dia da apresentação, era passar o slide. Ela morria de vergonha. E nós deixamos, ela era fundo de 2. E nós deixávamos, né? A gente sempre respeitou muito, porque é isso, né? Respeitar a criança, e aí, individualmente, a gente traça um objetivo para aquela criança. Olha, então, quais são as suas maiores dificuldades? São essas? Então, qual vai ser, que ponto, o que você acha que você pode evoluir para o próximo bimestre?
Como que a gente pode te ajudar a alcançar isso, né? Então, fazendo esses planos individuais de trabalho e de intervenções até. E aí, essa aluna, hoje, ela já faz apresentações sozinhas, e assim, super empoderada, organiza todo bem líder mesmo, sabe? Da apresentação, que se coloca, mediadora. Ela fez uma apresentação uma vez sobre o feminismo, por exemplo, que ela dividiu a sala em dois grupos. Um grupo tinha que ser a favor e contra, né, uma situação X lá que ela trouxe e tal, e aí eles tinham que argumentar tal, e ela fazendo toda essa mobilização, né? Então, isso foi super importante para a autoestima dela, o quanto ela cresceu, né, em argumentação, em persuasão, tudo isso. Então, às vezes a gente precisa passar, né, por esses obstáculos todos para conseguir realmente evoluir. E eu acho que isso é super importante trazer para a família. Outra coisa que é bacana, fazendo essa avaliação individual com a família, nossa, é tudo isso que a escola observa. Então, por exemplo, lá na parte da motricidade, a gente está falando do rolar, do saltar, do passar por cima, por baixo, né? A coordenação grossa, a fina, da modelagem. E às vezes a mãe fala, nossa, mas eu pensei que ela brincasse de massinha por brincar de massinha. E aí a gente fala do tônus muscular, a gente fala... Então já é um momento de mostrar, olha, quando a gente passa esse tipo de atividade, por exemplo, tem esse objetivo. É por isso que a gente tem que trabalhar lá na educação infantil o rasgar, isso, aquilo, né? Porque chega no fundamental para ele ter essa apreensão do lápis. Então são tudo informações que a mãe não tem e que, se ela estava pensando em tirar o aluno da escola para pôr na pública, ela já vai pensar 2 vezes. Será que na pública vão ter esse olhar individual para o meu filho? Será que vão fazer esse tipo de observação? Será que vão estar preocupados se ele está animado ou desanimado para entrar na aula? Né? Então, eu acho que tudo é o endomarketing, né? Aquilo que você faz que passa a percepção para a família, né? Daquilo que não está exposto. O que a família vê, normalmente? O boletim, né? Ou aquela avaliação, aquele relatório na educação infantil, por exemplo, um relatório, se desenvolveu bem, piriri parará, tal. Mas o pai nem sempre ele tem consciência de tudo que é avaliado, tudo que é observado durante a avaliação, durante as atividades como um todo, tal. Então, acho que vale a pena, sim, fazer essa individual. Ó, a Lu colocou, né, que eu acredito que a avaliação diagnóstica socioemocional enviar agora, pois isso a criança vai esquecer. Eu concordo, assim, acho que ela vai esquecer o sentimento, como que ela está se sentindo agora. E mesmo que agora ela esteja já mais cansada, mais frustrada às vezes, ou desesperada para entregar a atividade, seja o que for. Mas está tudo certo, né? É um sentimento e ele tem que ser considerado, até para a gente não repetir ele o ano que vem. Né? Tentar tratar, como que eu trato, e aí a escola consegue colocar isso, olha, quantas crianças nós tivemos, então, estressadas? Quantas crianças tiveram medo de decepcionar o professor? Será que isso foi conversado com a turma? Né? Como que a professora tratou? Será que ela não falou, ai, gente, vocês têm que fazer, senão a Pro vai ficar triste, hein? Às vezes a Pro, na ânsia de querer motivar, ela acaba colocando mais peso ainda na criança. Então, a forma como a gente fala é diferente da forma como a criança percebe, né? E a parte de conteúdos para o ano que vem. Também pode ser. Por isso que nós fizemos documentos diferentes. Que aí vocês conseguem ir encaixando isso no momento que vocês sentirem mais interessante. Em contrapartida, fazendo essa avaliação agora também, na semana de planejamento em janeiro, quando os professores voltarem, quer dizer, você vai fazer um planejamento sem ter uma avaliação. Você vai fazer um planejamento do tempo, o que eu vou trabalhar em cada bimestre, não sei o quê, sem saber o quanto você vai ter, às vezes, que retomar de conteúdo, o quanto você tem de defasagem. Quanto tempo você vai ter que deixar no início do ano para recuperar a defasagem,
para iniciar o ano de 2021, né? Ou se isso vai ser feito de forma paralela, enfim. Então, coisinhas aí que só para deixar, colocar a pulguinha atrás da orelha. Lu, dê sua sugestão, Amori. Sempre bem-vinda. Boa tarde. Em relação a essas avaliações, achei super bacana o que você falou. Eu dei a sugestão realmente de avaliar o socioemocional agora, porque também dá para pensar no planejamento do ano que vem, como que a criança se sentiu, para você começar o ano amparando essa criança, caso a gente tenha que voltar ainda remotamente. Então, eu acho que é importante ter um tempo para refletir o que fazer para isso se está acontecendo, se já aconteceu, como que pode acolher a criança, né, e a família. Na questão da avaliação de conteúdo, eu acho importante no começo do ano, porque você pode receber novos alunos e essa avaliação diagnóstica ser feita de uma maneira com todo mundo, dá mais conforto para eles, né? E daí você vai pensar realmente, replanejar quais são os gaps que aconteceram. Mas a minha sugestão era em cima do que você estava falando, de como conversar com os pais, a respeito de levar para a escola pública, como muitos têm feito, ou mesmo, no meu caso, que a nossa escola é só integral, e eles querem o meio período, porque eles acham que não vale a pena ter a escola integral se você não pode fazer uso de todas as atividades. E o que eu consegui reverter, e deu muito certo, é falar para ele o seguinte, ó, se tem um ano que você tem que deixar o seu filho na nossa escola, período integral, é 2021, porque você vai ser responsável pelos gaps que nós vamos ajudar. Então, não tem outro ano. Se você pode, eu falo assim para eles, você pode tirar em 2022, mas 2021 não, porque eu preciso saber como que quais são os gaps e como nós podemos ajudá-lo, né? E a outra escola ele vai estar iniciando alguma coisa e a escola não sabe do que foi esse ano para ele. E isso tem ficado muito forte para os pais, sabia? É só uma sugestão que eu pensei, eu apliquei e deu um resultado muito positivo. Bem legal. Sim, exatamente, né? É mostrar a relevância. Porque às vezes o pai não se dá conta e tá tudo certo, né? Ele não sabe realmente. Então, é importante mostrar, é o momento da escola mostrar a sua necessidade, a sua importância. Porque tem muito pai, eu participo de vários grupos, e tem muitos gestores, muita gente falando, porque o pai fala, para ficar no remoto eu deixo na escola pública mesmo e não pago. Né? Então, reduz a qualidade como se a qualidade ela estivesse só no presencial, né? Só que aí é uma coisa que eu também trago sempre para minha equipe. Por que o pai tem essa percepção? O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer que permite que o pai tenha essa percepção? É que eu sou muito de colocar a culpa aqui, não a culpa, né? Mas assim, de devolver a pergunta, né? Tá, se alguma coisa não está dando certo, o que eu estou fazendo para não dar certo? Né? De que forma eu estou contribuindo, então, para que esse pai, ele pense como eu? De repente eu tenho que trazer mais reuniões, eu tenho que conscientizar mais o pai dessa importância, né? Eu estou conseguindo demonstrar essa relevância da escola, eu estou conseguindo demonstrar tudo que a gente trabalha aqui na escola para ele, né? Então, eu tô sendo clara nas ações que eu estou tendo. Então, novamente, não é buscar culpados. Mas também o pai não vê. Nossa, a gente se mata aqui, o pai não vê. Às vezes a gente que não mostra. Por isso que eu falo da honestidade. Eu sou mega honesta, gente. Eu não tenho medo de levar burdoada, não. Para mim não tem problema. Eu prefiro identificar o meu erro e resolver, né? Eu acho que é isso. É você identificar, observar tudo, interpretar e intervir. Então, eu identifico, tem um problema. O pai não reconhece o valor da minha escola. Esse é o meu... Eu identifiquei. Eu interpreto. Ele não reconhece porque eu não mostro, porque
o filho dele realmente não está aprendendo, porque há de fato uma falha, porque eu de fato não estou agregando valor, ou porque eu não estou conseguindo ser clara na transmissão, né? Não estou conseguindo demonstrar o valor da minha escola. Tá, aí eu tento identificar isso, e às vezes é num diálogo, é numa pergunta mesmo, é perguntando para o pai, mas me explica melhor, por que você acha que ele não está aprendendo tal coisa? Mas só para eu entender, quando você fala isso, é por quê, sabe? Porque aí você entende e aí você intervém, né? Aí você consegue, de fato, mensurar e tudo. É igual na avaliação, na sondagem das hipóteses de escrita, nós colocamos lá. Então, você tem... Eu vou abrir aqui para vocês, a Camila já me mandou, eu vou passar rapidamente aqui para vocês o e-book e vou depois abrir aqui. Eu vou colocar aqui para vocês poderem baixar, olhar. Mas, ó, então, como é que ficou? Pequenininho, 95 páginas. Mas tá aqui, ó. Educação Infantil e Fundi 1. Então, o que nós pensamos aqui? Falando sobre a avaliação, no intuito de, além de dar uma devolutiva, traçar os novos passos, né? Pensar no planejamento. Então, é isso. Eu ainda considero mais efetivo fazer, eu concordo que o ano que vem você conseguiria introduzir os alunos novos nessa avaliação, mas talvez eu faria uma avaliação depois só com eles, né? Ou reaplicar essa avaliação. E essa avaliação, gente, não é prova, tá? O que eu proponho aqui de avaliação não é prova, até porque no Viva a gente não acredita nesse formato, né? Então, o que deve ser avaliado? Parte socioemocional, motora, comunicação, cognitivo, como que deve avaliar. Então, pensando aqui nos níveis, né? Se foi desenvolvimento pleno, se está em processo, se não desenvolveu, se não foi observado aquilo. Como e onde realizar, se vai ser por vídeo, se vai ser presencialmente, mas minha sugestão é individualmente. Então, aqui está a da educação infantil. Na educação infantil, a gente tem essa não cognitiva, a diagnóstica em cima da BNCC e a sondagem da alfabetização lá na última série, né, do infantil. Tarará, tarará. Aí, a gente vem aqui, ó, para essa não cognitiva. Então, quais são os aspectos avaliados e a frequência que isso foi observado. Então, vamos falar da autoestima, paciência, criatividade, confiança, entusiasmo, né? Curiosidade, frustrações. Eu tenho vários alunos, assim, que não conseguia, por não ter a professora do lado. Como que foi, né? Estudar sem ter a professora do lado ali, quando teve alguma dificuldade. Teve raiva, sentiu saudade, chorou, sentiu vergonha, medo, motricidade, comunicação. E aí vem a parte das observações do professor. Então, esse daqui, ó, a gente nem colocou a paginação, porque você pode pegar essas páginas aqui, por exemplo, fazer um por aluno e entregar para o pai, né? E já fica também pro professor, como documento para o professor do próximo ano, para ele já saber o histórico, né, como que essa criança está sendo encaminhada. E aí a gente entra na parte da BNCC, dos campos de experiência. Então, aqui, ó, de 2 e 3 anos, ó, todos os campos de experiência estão aqui. Pode ser que aquele critério não tenha sido observado. E ok. E as observações aqui do professor, 4 e 5 anos. E aí a gente vai para do fundamental. Novamente, né, aqui, vai praticamente as mesmas questões. Aí aqui nós inserimos, além da sondagem de alfabetização... Ai, gente, tô cansada. Desculpa.
a autoavaliação. Então, vai pela mesma lógica. Aqui a não cognitiva um pouco maior. Aí vem do primeiro ano, todas as séries. Por isso que ele está mais longo. Com alguns alunos ou algumas séries, vai ser importante fazer com a família, né? Porque tem coisa aqui que a professora vai ter sido durante o processo. Então, vocês viram, não tem aqui o conteúdo do material. O do material a gente vai disponibilizar só para as escolas parceiras deste ano, que já trabalharam com o Viva esse ano. Para saber o que do Viva foi trabalhado. Aí a gente chega na ficha de autoavaliação, ó. Aí esse, autoavaliação. Então, cada criança faz o seu. Então, se participou das aulas, como se organizou, se realizou as atividades solicitadas pelo professor e tal. E aqui a sondagem da hipótese descrita, que a gente explica como que a gente sugere essa sondagem, a ficha de avaliação e o mapeamento da turma. Que aqui a professora pode pôr o nome de cada criança e mapear como que está finalizando o ano. E aí, com base nisso, aquilo que eu estou falando, já pode ajudar a levantar como que vai ser o ano que vem, né? O quanto eu vou ter que voltar, o quanto tem de defasagem, o quanto eu já consigo evoluir, encaminhar, enfim. Então, são algumas sugestões aqui, e claro, cada escola vai adaptando a sua realidade. Eu vou pôr aqui, então, para vocês esse e-book. Nós vamos disponibilizar no nosso site, tá? Nós vamos colocar nos grupos e tudo, para as escolas poderem baixar. Vocês estão recebendo aqui em primeira mão, mas a gente vai disponibilizar aí, né? Mas para o pessoal conhecer também o Viva, entrar no nosso site e tudo. Então, se vocês puderem não distribuir esse material por enquanto, eu agradeço. E a gente vai disponibilizar depois também para os demais, mas eu espero que venha para contribuir aí nesse fechamento. Eu acho que é importante trazer essa devolutiva, mostrar, gente, é hora da virada, é hora de mostrar por que nós continuamos, por que a gente está aí, por que a gente está firme, né? Mostrar para o pai que valeu a pena ele ter confiado, que valeu a pena ele ter mantido o filho dele na escola, que existe um olhar individualizado, humano, de uma escola que se preocupa com essa criança em todos os âmbitos e que está preparada para dar continuidade ao trabalho com essa criança ano que vem. Então, acho que essa mensagem, essa percepção de diferencial, né, essa imagem que vocês vão conseguir transmitir através disso. Por isso que eu não acho que tem que ser só o ano que vem. Mais um motivo. Nós, como gestores, a gente tem que saber o que você tem que usar também algumas informações de forma estratégica, porque, gente, sem aluno não tem escola. É isso, né? Então, a gente tem que saber também a hora certa de introduzir, de entrar e fazer a diferença aí para essas famílias. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha hoje para vocês. Tô cansada, consegui terminar. Espero que seja bem proveitoso. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais um dia, mais uma quarta de bate-papo. Se tiverem sugestões, se quiserem tratar algum assunto específico, pode trazer, que a gente vai montando, buscando conteúdo, buscando algumas formas aqui de compartilhar e de ajudar todo mundo. Tá bom, gente? Beijos. Obrigada, boa noite.
Imagina, obrigada. Melhoras, Tudo bem, Liz. Azinha? Melhoras. Obrigada, amore.